Vladimir Zelensky tem estado muito confiante ultimamente, tanto que chegou a enfrentar, por enquanto apenas em palavras, o próprio líder da República da Chechênia, Ramzan Akhmatovich Kadyrov. Me acompanhe nesta história maravilhosa, onde vou te contar exatamente de onde vem tudo isso. Toda essa histeria de Vladimir Zelensky, toda essa raiva contra o líder checheno. E como? Que é a parte mais fascinante da história em si. Eu te garanto, Vladimir Zelensky, na verdade, em determinado momento foi obrigado a pedir desculpas ao líder da Chechênia. E não só isso, ele pediu desculpas quando ainda não era presidente. E voltou a pedir desculpas quando já era presidente, vários anos depois. E agora? Parece que uma vez que ele se sentou na cadeira e tem algo como um semi-apoio, a nível ocidental, ele foi forçado. Tudo isso foi esquecido, mas o arquivo de notícias é muito sábio. E o arquivo, e nós, claro, do lado não ocidental da geopolítica, temos muita memória. Então fique confortável, porque o que vou te contar aqui vai ser, olha, melhor do que qualquer filme de Hollywood. Acontece que aqui conosco temos Ramzan Kadyrov, uma pessoa muito importante dentro da Federação Russa, o líder da República da Chechênia, que já foi protagonista há bastante tempo. Na verdade, um dos confrontos mais comentados tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Então, isso não teve muita repercussão internacionalmente, porque a Ucrânia supostamente não estava em confronto com a Federação Russa. E ainda estava recebendo, né? Tinha acabado de receber a vitória da Nuland com o jarro de biscoitos. Mas acontece que Vladimir Zelensky, mesmo naquela época, já não tinha muito juízo para certas coisas e se atreveu a fazer piada sobre Ramzan Kadyrov. Fato que teve consequências absolutamente devastadoras. Acontece que Vladimir Zelensky teve que pedir desculpas. Mas claro, ele não teve coragem de ir até Grozny pedir pessoalmente, porque parece que alguém ficou com medo. Kadyrov realmente queria recebê-lo pessoalmente. Mas foi necessário envolver figuras do mais alto nível político da Ucrânia para tentar resolver aqueles acontecimentos. Agora vamos ver isso de forma mais detalhada, mas vamos contar a história um pouco a partir do final, a partir do que temos aqui. Hoje, todos viram o resultado do sequestro de Maduro. Todo mundo fez isso rápido. Que os Estados Unidos façam com Kadyrov o mesmo que fizeram com Maduro. Talvez assim Putin reflita sobre o assunto, disse Vladimir Zelensky recentemente, ao comentar que os Estados Unidos poderiam de fato sequestrar o líder da Chechênia. Antes, ele já havia se expressado de forma bastante parecida sobre o líder da Federação da Rússia, Vladimir Putin. O que acontece é que, agora essa questão da Chechênia tem por trás uma história muito, muito curiosa. Como muitos de vocês já sabem, o Quartal 95, essa empresa, pertence a Zelensky e também a Yermak, que acabou de ser demitido do segundo cargo mais importante dentro do governo da Ucrânia, por várias razões. Casos de corrupção nos quais, ao que parece, ele participou de forma muito ativa. Acontece que, em determinado momento, ele dedicou um vídeo a uma questão que, a princípio, não estava relacionada com a Chechênia. Era uma piada que se referia à demolição do monumento a Lenin em Yarko. Então, houve uma série de reações. O vídeo, acho que já é impossível encontrá-lo nas redes sociais, porque depois disso, estas aqui são as desculpas ao vivo que Vladimir Zelensky ofereceu na época. Aqui está. Aí vocês podem ver escrito Kvartal 95, que é algo como Quarteirão 95, que de fato é a empresa de Zelensky, onde ele atuava como comediante, era ator, era diretor, e foi de lá que agora o colocamos na presidência ucraniana. Pois é, de fato acontece que dentro dessa brincadeira, eles usaram uma espécie de reações de líderes e políticos conhecidos da Federação Russa, entre outros. Também estava Ramzan Akhmatovich Kadyrov,
que aparecia chorando na missa. E acontece que as imagens foram recortadas de uma missa que estava sendo celebrada pela morte do pai de Ramzan Akhmatovich Kadyrov. O pai dele, lembro vocês, morreu em um atentado terrorista. Era o antigo líder da República da Chechênia. Agora, o cargo é ocupado pelo filho dele. E bom, vale ressaltar que aquele momento provavelmente era um dos mais delicados de toda a vida de Ramzan Kadyrov. Então, obviamente, a brincadeira saiu do controle. Ou seja, Vladimir Zelensky nunca se destacou por ser uma pessoa especialmente inteligente. Então, na brincadeira diziam: derrubaram Lenin. Em Kharkov, ele viveu 80 anos, nunca tinha visto algo assim. Nazistas, bandeiristas, o que você pode fazer? E ao fundo aparecia, de fato, Ramzan Kadyrov chorando. Chorando por causa da morte do pai dele durante a missa. Vocês não conseguem descrever ou imaginar a raiva que senti. Por razões óbvias, o vídeo provocou a reação mais negativa possível dentro da Rússia, mas principalmente dentro da Chechênia, e obviamente em casa e na cabeça do próprio líder checheno, Zelensky. Então ele acabou absolutamente aterrorizado. Ele percebeu o erro e percebeu que da República da Chechênia estavam exigindo que ele, de fato, pedisse as devidas desculpas. E mais, do entorno de Kadyrov, o que se queria era que Zelensky tivesse que viajar. Toda a brincadeira aconteceu no ano de 2014. Ou seja, naquela época o contexto estava longe de ser um confronto tão aberto entre a Rússia e a Ucrânia como é agora. Ainda assim, a intenção era algo em total normalidade entre os dois países. Que Zelensky viajasse até Grozny e pedisse desculpas pessoalmente ao Ramzan Kadyrov. Zelensky então correu e se ajoelhou diante dos então altos funcionários do Ministério do Interior para que o ajudassem a resolver o problema de qualquer forma. Era Evgeny Koval, general da polícia, ex-primeiro vice-chefe da Polícia Nacional da Ucrânia e chefe da Polícia Criminal. E também Vladimir Evdokimov, general da polícia e primeiro vice-ministro do interior da Ucrânia. Os generais, de fato, acabaram salvando a pele do Zelensky. Ele pediu desculpas, mas Kadyrov continuou exigindo que ele viajasse para a Chechênia porque aquelas desculpas extraoficiais não lhe pareceram suficientes. Então, o caso realmente não teve muita repercussão pública. Tentaram abafar, principalmente do lado ucraniano. E o vídeo, claro, foi apagado de todas as redes sociais possíveis. E por fazer, após as eleições de Vladimir Zelensky e depois de sua nomeação como presidente da Ucrânia. Acontece que o vídeo, não se sabe como nem de onde, voltou a aparecer. E então, Zelensky, vimos isso pela primeira vez em 2014. E agora, essa justiça poética o alcançou em 2019. Ele voltou a se desculpar, mas desta vez publicamente. Aquelas primeiras imagens que mostrei para vocês assim que comecei este vídeo. E ele fez isso em abril de 2019. E, em particular, fez isso na televisão ucraniana. E aí aparece esse microfone da 1+1. Que é um dos canais mais importantes da Ucrânia, onde explicou que poderia ter ofendido os sentimentos religiosos dos muçulmanos, não mencionou expressamente Ramzan Kadyrov, mas todo mundo entendia que ela se referia primeiramente a ele e que queria pedir perdão, principalmente aos fiéis, ressaltando que não pretendia ofender a religião. Aqueles fatos ainda acompanham esses novos fatos. Agora parece que Vladimir Zelensky perdeu o medo, ou seja, onde antes ela nem conseguia se levantar da cadeira, de tanto medo que sentia ao ter que pedir desculpas. Tendo Ramzan Kadyrov na sua frente, depois da barbaridade absoluta que ele cometeu, o que ela fez? Porque além de respeitar mais ou menos a religião que for, trata-se de um momento realmente muito delicado na vida de absolutamente qualquer pessoa. E por mais que ele seja líder da Chechênia, em primeiro lugar, ele é um ser humano. E um ser humano que, além disso, acabou de chorar a morte do pai. Então imagina só, em que momento de dor
ele acaba sendo pego. Então, repito, eu tinha um medo absolutamente atroz e agia, entre outras coisas, levando isso em consideração. Agora, nas novas circunstâncias. Quando Zelensky está pedindo que os Estados Unidos venham atrás de Ramzan Kadyrov e o levem, que o sequestrarem de helicóptero como fizeram com Maduro, para que Putin veja isso e, a partir daí, também sinta medo. Podemos tirar a conclusão definitiva de que ele parece ter perdido completamente o medo. O que permitam-me dizer isso a vocês. Como correspondente de guerra e uma pessoa que está em contato constante com os militares, é das piores coisas que podem te acontecer, seja em um conflito, em um helicóptero direto ou em qualquer situação que aconteça na sua vida. O medo é como um seguro de vida que todos nós temos. Se Zelensky perder isso, ele pode perder o que tem de mais valioso. E não, também não estou falando aqui da própria vida, porque a vida de Zelensky, dificilmente a essa altura do campeonato, importa absolutamente para alguém. Mas a presidência da Ucrânia é assim. O poder que ele tem agora, também o acesso aos recursos, inclusive e principalmente o apoio dos parceiros ocidentais, que claramente, na verdade, e como comentamos há poucas horas neste mesmo canal, já estão se voltando para ter que negociar, inevitavelmente, com a Federação Russa. Parece que ele se esqueceu do lugar de onde nunca deveria ter saído e da postura que nunca deveria ter abandonado. Quanto isso vai custar para ele? Façam suas apostas.